senhoras e senhores, Ricardo França, Marcelo Santos e Alexandre Pereira. Sempre com convidados especiais. E hoje mais um convidado de garbo e elegância. Ele é atleta de Kung Fu, estilo garra de tigre, nascido em São Paulo, capital, praticante da arte milenar marcial chinesa desde os 8 anos de idade. É discípulo direto da campeã brasileira mestra Cibele Santos e do grão-mestre Li Mao-Qi. Se eu estiver falando errado, depois ele vai me arrebentar, mas tudo bem. Ele já conta com 16 premiações, dentre eles o de campeão paulista, conquistando como atleta do São Paulo Futebol Clube, onde também ministra aulas. Sua trajetória no esporte tem consolidado e registrado na Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas e na Confederação de Kung Fu Wish, nas quais acumulou mais de 100 pódios, sendo mais de 70 medalhas de ouro, hein? Maravilha! Atualmente é atleta da Seleção Paulista e da Brasileira, pelas quais irá representar no estado de São Paulo no mês de outubro, em Goiânia, no Campeonato Brasileiro, e em novembro, no Sul-Americano de Kung Fu. Sim, senhoras e senhores, ele é o Jack Chan das artes marciais, nada mais, nada menos do que Marcos Dimanfá. Desculpa mais uma vez, depois ele me bate. Marcos Dimanfá. Marcão, uma grande honra recebê-lo aqui hoje, meu irmão. Aê, Kimba! Muito bom, muito bom. Só dizer que é uma grande honra, mais uma vez, receber você aqui e, porra, contar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, né? E já para lembrar do começo de tudo, desde pequeno sempre gostou de lutar ou apanhava na escola e falou, não, vou ter que entrar em alguma coisa para mim me defender. Ou nada a ver, Marcão? Olha, cara, vou falar. Primeiro, já agradeço aí o convite e a oportunidade de estar com vocês. Antes de tudo, é um prazer enorme, né? Revê-los, ainda mais numa condição tão bacana que nem essa, assim, da gente se encontrar para dar risada, para contar história, como nos bons tempos aí, né? Aproveitando a naftalina. Só não tenho Rato Burger, né, Marcelão? Pode crer. Não tenho Rato Burger hoje, mas Gil. podia ter providenciado essa aí. Pô, cara, olha, eu sempre gostei de arte marcial, né? Comecei assistindo os filmes de Kung Fu com meu pai. Meu pai era judoca, né? Ele treinou, foi quase faixa preta de judô e sempre me incentivou a praticar esporte e tal. Eu gostava bastante, né? De vários tipos de esporte. Mas Kung Fu eu me encontrei e eu brigava muito na rua, meu. Pelo contrário do que você falou, eu brigava todo dia na rua, todo dia, era pipa, era por causa de pipa, por causa de futebol, por causa de qualquer bolinha de gude, tudo que tinha, qualquer coisa que rolava era pau, né? Aquela molecada, né, meu? Não tinha jeito. Mas aí, depois que eu comecei a treinar o Kung Fu, que era para ficar bom mesmo, né? Porque eu não apanhava muito, não, batia bem, viu? Batia bem. Depois que comecei a treinar Kung Fu, eu parei de brigar, meu. Só lutava na academia. Parei de bater nos outros na rua, fiquei, ó, suave. Não quis aplicar. Não. Mudei d'água pro vinho, assim. Lógico que ao longo da entrevista a gente vai falar muito sobre isso, mas eu acho que a arte marcial também deixa a criança, o jovem mais controlado, né? Não é só aquele lance da briga, e sim o autoconhecimento né? Para ter aquele 5 minutos de vamos contar até 10 para a coisa não. Eu acho que funciona assim também, né, Marcos? Disciplina. É isso aí. E também de você, a mestra, né, sempre falava, né, meu, brigou na rua, tá fora da academia. Vai mal na escola, tá fora da academia. Então, quando você gosta do negócio, você fala, meu, vou andar certo aqui para não dar brecha, né? Depois você começa a assimilar mesmo, né? O Kung Fu tem os seus juramentos lá, enfim, tem uma série de coisas que a gente segue, né, ao longo do treino, mas é tudo aos poucos, né? No começo é medo de cair fora mesmo. Ou tomar um cascudo, né, do mestre lá. Ou da mestra. Pô, Marcão, e no caso, assim, até uma curiosidade, porque hoje em tempos de videogame, né, o pessoal joga aí, tem até
atletas, né, do videogame que passam horas, tem patrocínio também. Você, tudo bem, você tem uma estrutura, como você dá aula no clube, no São Paulo, a tendência é você, assim, ter uma quantidade maior de alunos. Mas como você vê a molecada? Se interessa ainda por artes marciais? Ou, assim, dispersou um pouco? Olha, Ale, surpreendentemente se interessa, cara. E tem uma coisa bem interessante acontecendo, que além da criança ir treinar, ou o jovem, né, o adolescente vai treinar, ele ainda vai e leva o pai. Aí, tipo, o pai treina junto, a mãe vai e treina junto com a criança, Legal. né? Porque tá afim também de ganhar um condicionamento, de se sentir bem. O Kung Fu, principalmente no clube, né? Dentro do clube, ele é exclusivo para os sócios, né? A modalidade que eu dou aula é para os sócios. E a proposta lá, inicialmente, e ainda se mantém, é a de bem-estar, de qualidade de vida, né? De, enfim, de equilíbrio, né? Como um todo, que é a essência da arte, de toda a arte marcial, né? Especialmente do Kung Fu, né? Kung Fu, Tai Chi são muito próximos, né? Então, a molecada vai, treina e ainda arrasta a mãe e o pai junto. Então, é bem legal, assim, fica uma coisa meio familiar, sabe? Exige da gente que vai dar aula uma certa flexibilidade, né? Porque é diferente se ensinar para uma criança e para um adulto e tal. Mas, no geral, tá dando certo. Bacana. Ô, Marcão, e lá onde você dá aula, é igual no futebol, assim, de escolinha? O pai chega, reclama, fulano, ó, abre mais a perna aí, dá um golpe direito. Os caras xingam igual no futebol da molecada, não? Não, cara, não xinga. Não deixa xingar dentro do espaço de treino, não. E, ó, lá dentro, né, dentro do espaço, cada um é um aluno. Tipo, se é pai, se é mãe, até deixa ficar perto, assim, né? Mas na hora do treino, quem puxa a orelha sou eu. Porque senão Põe pegar um ordem pai lá, desse né, daí, Marcelo? né? Não deixa virar bagunça, não. Porque senão, o princípio é esse, né? E eu explico, às vezes o pai, né, a mãe quer ensinar, quer passar para o filho ali, porque aprendeu, né, primeiro, e o filho ainda não assimilou o movimento, né? Uhum. Isso é uma coisa importante até para a educação da criança, né? Eu tenho estudado bastante isso, né? Eu já fui professor, né, assim, de faculdade, sempre gostei da educação, hoje trabalho em escola, né? E a gente vê que na educação, a primeira coisa, o Paulo Freire já dizia isso, na educação, a primeira coisa é você respeitar o caminhar do outro. Você não pode simplesmente querer passar para a criança aquilo que ela ainda não aprendeu só porque você aprendeu. A criança tem o ritmo dela para aprender. E aquele momento da aula é o espaço dela de aprendizado. Se você quiser ensinar, você ensina na sua casa. Dentro do espaço de treino, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ter o limite, né? O tempo dele. Não é você falava para a gente, né? Cada um com a sua xícara de chá. Se tiver quente, você assopra. Né? Isso eu só vou pôr mais depois que você tomar. Então, tipo, cada um com a sua xícara, entendeu? Então, é bem interessante essa pergunta que você fez, né? Do pai interferir, né? De ter essa treta. Mas no campeonato, Marcelão, só Deus sabe, bicho. A hora que subiu no tatame lá, ó. Aí o povo xinga, faz o que tem que falar lá, mas no dentro do espaço de treino, não. Tá certo, tá certo. Não, mas essa questão de artes Ô, marciais... Marco, deixa eu te falar. Manda. Não, pode falar, Mineiro, vai lá. Tá, conclui. Essa questão das artes marciais, o bacana, que eu distante, o bacana é isso, é a disciplina, né, que envolve é o produto fim, mas ali é o preparo físico, preparo mental, a disciplina, a obediência, o respeito, são várias coisas, né? Isso que os pais incentivam muitos filhos também, né, para participar. É verdade, verdade. Aquilo que eu comentei sobre mim, né? O que coube, né? E serviu para mim, eu entendo, e por isso que eu dou aula, né? Mantive a linhagem, estou seguindo a linhagem, porque eu quero compartilhar aquilo que fez bem para mim, né? Quando você começa buscando um esporte, uma atividade física e tal, depois você começa a trazer o Kung Fu para a sua vida, assim, né? Para outras coisas. E essa
essa disciplina, né? Essa determinação, enfim, sempre me ajudou em outras coisas, em outros desafios, que a vida é cheia das lombadas, né, meu? Uma hora é uma lombada, outra hora é valeta, né? Que uma hora é para cima, outra hora é para baixo, né? Pode crer. E aí você tem que estar meio, né, equilibrado ali. Confesso que não é fácil, né? Muitas vezes a gente escorrega mesmo. E isso também, saber cair também é importante. É mais um aprendizado aí que a gente leva da arte marcial. E quando a coisa começou a ficar séria mesmo, Marco? Porque você entrou, moleque e tal, aprendendo e tal, e aí entrou em campeonatos, começou a entrar em campeonatos, ia conquistar, e aí foi ali que você falou, não, eu acho que eu nasci para esse negócio aqui mesmo. Quando que deu aquele lance, falando, não, agora eu vou me profissionalizar, vou tentar fazer algo realmente para virar um mestre aí, como você é hoje? Pô, Ricardo, eu vou te falar, cara, que demorou um pouco para essa ficha cair, viu, meu? Porque eu comecei treinando, como eu disse, né, mais para me desenvolver e tal, porque eu gostava mesmo, né? E competi pouco, assim, na juventude, menos comparativamente, né? Eu competi até os 20 e poucos, assim, eu tive, sei lá, umas 20 medalhas, umas coisas assim. E mais assim, campeonato que eu ia, o mestre chamava, falava, vai ter campeonato, você vai, uma hora ia, outra hora não ia, tava naquela assim de balada, de faculdade, escola e tal. Não tava muito na pegada. Aí depois casei, aí, né, filho. Eu vou te falar que eu peguei firme mesmo, cara, tem uns 5 anos mais ou menos. De uns 5 anos para cá, eu bati 100 medalhas. Já acumulou tudo isso de medalha, velho? Já. Eu tô competindo bastante, assim, intensamente, né? Em alta performance já há algum tempo, assim. E aí acabei, há uns vai fazer 2 anos. E a dieta é o lanchão do ratão, não? Pode crer. O rato do Gil ajudou, né, Marcão? Tá inteiro, chegar nessa pegada. Aí, você tá zerinho, meu. Você tá fino, né? Eu vou nessa dieta do rato aí também, meu. Rato hambúrguer do Gil. Pode crer. Assinatura do Bola. Tem que estar com a assinatura do Bola, hein? Tem que estar com a assinatura do Bola, senão não rola. Ô, Marcão, o que é legal deixar pra galera é assim, pô, você tá com quantos anos hoje, cara? Eu fiz 44 agora, cara. Pô, tá com 44 anos, tem 5 anos que você falou que entrou mais assim, né, na pegada de competição, tudo, conquistou tudo isso. O que é legal é deixar para as pessoas o quê? Pô, tudo bem, você teve lá desde pequeno, tal, né, entrou nisso, mas, cara, e aí vem uma visão tua. Dá para a pessoa pegar e falar assim, não, eu vou tentar ali depois sei lá, dos 20 anos, dos 30 anos, hoje com a longevidade, né, que nós temos, de competir ou então trazer isso para a vida de uma maneira assim que você possa conquistar o espaço como você conquistou? Dá, cara. Isso em cima do que o Marcelo falou, Marco, isso, tem idade para, por exemplo, um senhor de 70, qual é a idade que começa e qual a idade que vai, ou não tem limite para isso, para, por exemplo, pegar aulas com você? Legal. Olha só, não tem idade para começar e nem para parar, né? O principal do Kung Fu, como a proposta é o bem-estar, né, a qualidade de vida e tal, o condicionamento, né, a saúde, eu já cheguei a ver em campeonato um senhor de 84 anos. Caramba. Um pouco antes da pandemia, eu sempre, em todo campeonato, né, no Paulista, Copa do Brasil, os maiores, assim, eu encontrava com ele. E ele competia não só no Kung Fu, como no Tai Chi também. Fazia uns grupos lá e tal. E aí não tem limite, não tem idade, porque o Kung Fu ele tem muitas modalidades de desenvolvimento, né? A gente tem a modalidade de combate, que é o mais comum, assim, que as pessoas veem mais, né? A luta, né? Em ringue e tal. Mas a gente também tem, e hoje eu me especializei mais nisso, nas performances com armas, né? Que é como se você apresentasse uma técnica e fosse pontuado por aquilo ali, né? Hoje em dia eu estou mais voltado para isso, especialmente depois que a minha filha nasceu, eu estou lutando menos e estou mais nessa parte técnica, assim, mais para o meu condicionamento mesmo, para a saúde e tal.
É um exercício aeróbico, é um exercício isométrico, né? Garante o cardio, né? Então, e você não precisa de outra pessoa para treinar. Então, isso transcende os limites, qualquer limite que você tenha. Se tiver um metro quadrado na sua casa, você treina Kung Fu, né? Então, o meu aluno mais novo hoje tem 4 anos, né? O Leozinho. Caramba. Eu tive que desenhar uma aula para ele, assim, a gente fez um jogo da memória, porque o Kung Caraca. Fu, ele tem uns bichos, né, assim, voltado para os animais. Então, tem o meu estilo é tigre, mas a gente aprende garça, aprende águia, dragão, né, aprende puma, e aí cavalo, enfim. E aí eu fiz um jogo da memória com os bichos e vou passando os movimentos e as bases para ele, para a irmã dele. A irmã tem 6, ele tem 4. Eu dou aula para os dois. Em cima do joguinho da memória. A gente conta uma história sobre Kung Fu, faz movimento, faz aquecimento, faz alongamento, aprende, né? A socar, chutar, defender. Mas é isso, meu. Então, tipo, é claro que a aula de uma criança de 4 anos não é igual a aula de um senhor de 84. Mas, meu, o meu mestre, né? O mestre do meu mestre, na verdade, que é o Lanzhou, né? Ele faleceu com 108 anos. Então, se você procurar, tem vídeo dele na internet com 98, corrigindo forma de um outro cara ainda. Então, tipo, não tem idade, não. É sem limite. Ô Marcão, e como Caramba. funciona, cara, em relação a deficiente físico, cara? A deficiência, e assim, tanto intelectual como física mesmo. Existe, você tem conhecimento sobre isso, de pessoas que Sim, praticam, sim. de estilos que são praticados para essas pessoas especificamente? Olha, não tem estilo específico, a pessoa pode treinar qualquer estilo, desde que a academia esteja adaptada e o Sim. Sifu, né, que é o professor, esteja preparado, né, enfim, para esse público, né? Não tem limite mesmo, né? A gente tem um atleta, inclusive, o apelido dele é Marcelinho, né? Ele tem um certo grau de autismo, tem uma categoria especial para ele de competição. Eu não tenho visto competindo desde que a gente voltou da pandemia, né? Mas mesmo na pandemia tiveram alguns campeonatos online e eu o vi competindo, né? E ele é um atleta excelente, de excelente performance, né? E também agora no campeonato ACBKW, que é a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, eles têm uma modalidade adaptada, tanto quanto a Federação Paulista, né, de Kung Fu Wushu também. Tem uma modalidade adaptada e a gente vê até cadeirante fazendo formas. Não tem luta, mas Cara. tem as formas, com espada, com arma e tal. É bem interessante. Tai Chi, bem interessante. Show de bola. Ô, Marcão, e voltando, né, pelo que você, da forma que você está falando, você ocupa praticamente toda a sua rotina, todo o seu dia só com Kung Fu, treinando como atleta, né, para as competições e também dando aula. Mas voltando lá atrás, né, onde nos conhecemos, estava na faculdade, você chegou a exercer assim a publicidade, trabalhou na área? Vou te falar uma coisa. O meu tempo ainda se divide com outras atividades, viu, meu? Ale, é Tem mais puxado, coisa velho. aí? Tem mais coisa. Eu trabalho, né? Trabalho em escola. Só não dou mais aula, né? Eu dava aula antes e também trabalhava na coordenação, mas eu trabalho na coordenação de escola e treino e dou aula de Kung Fu, né? E sim, eu trabalhei 20 anos na carreira, né? Na comunicação, no marketing, fui gerente de marketing. Depois que a gente se formou, ainda fiz uma pós na SPM, MBA na GV, trabalhei com uma empresa na área de marketing digital estrangeira, fiz uma carreira aí nisso, e aos poucos eu fui migrando, parti para uma carreira solo como consultor de marketing, aí o tempo começou a ficar um pouco mais flexível, né? Me permitiu começar a fazer uma transição, tudo foi bem assim, passo a passo, sabe? Aí minha filha nasceu também, eu comecei a ver a saúde e a família de outra forma, né? Dividir os tempos de outra maneira, né? Aí comecei a migrar mais para essa área da educação, já dava aula, já gostava disso, né? Eu nunca parei, desde que a gente se formou, eu nunca parei de dar aula. Parei depois que eu entrei na escola. Agora, quando eu efetivamente comecei a trabalhar na coordenação, né, da escola, eu saí da sala de aula, porque aí não dava para conciliar mais. Mas é difícil Rotina equilibrar tudo isso puxada, aí, corrida. mas vale a pena, vale a pena.
Ô, Marco, deixa eu perguntar para você. Você sabe que no Brasil o esporte é o futebol, o resto é educação física, já dizia um amigo meu, né? Ah, puta, vôlei, não sei o que, não. Futebol é esporte, o resto é educação física. Eu quero saber de você. O São Paulo te ajuda financeiramente, te ajuda nas viagens. Como que funciona isso? Porque, infelizmente, o esporte amador no Brasil, os caras não dão valor nenhum. É só quando chega a Olimpíada, né? E eu quero saber de você, qual é quem te dá esse respaldo, quem te dá uma força para isso? Além das aulas que você ministra, que você evidentemente ganha o seu dinheiro para pagar suas contas e tudo mais, eu quero saber se tem algum patrocínio, se tem gente que banca por trás, algum empresário. Aí não sei, realmente a gente. E o Kung Fu é algo que está longe de muita, da grande maioria das pessoas não sabem nada da modalidade, né, que você exerce. Sim. Ó, o São Paulo é um grande clube, né, meu? Eu comecei lá, eu sou sócio, né, do São Paulo, e aos poucos eu fui me tornando atleta do clube, né? Fui com uma proposta de levar o Kung Fu para o clube, de contribuir, né? Nesse mesmo intuito de sempre, né? A gente tem um projeto social também numa comunidade para dar aulas lá, né? Com a pandemia deu uma paradinha e tudo, mas ainda tem a nossa sementinha tá lá, a gente vai retomar isso, né? Mas o propósito sempre foi o de levar para frente, né? A arte marcial e o aprendizado. E assim começou no clube também, né? Mas assim que eu comecei a frequentar o clube e levar o esporte para lá, a modalidade para lá e tudo, eu comecei a competir pelo São Paulo, né? Houve uma conversa com a diretoria social do clube, né? Porque como sócio eu tenho acesso a eles, né? E essa diretoria que tem me apoiado, diretoria social, diretoria feminina, as diretorias como um todo, a diretoria de lutas é que me acolheu, porque dentro do São Paulo tem o kickboxing, tem o jiu-jitsu, né? Tem o boxe, e eles me acolheram lá. Eu sou o único atleta hoje, né, oficial do clube, o único na modalidade, levantando a bandeira ali. E o São Paulo é o primeiro clube a ter um atleta de Kung Fu competindo nas federações oficiais, né? Então, com isso, eu venho conquistando algum espaço, e o caminho sempre foi esse, de multiplicar aquilo que eu sei, de compartilhar, né? Hoje, né, agora em vias aí de disputar o brasileiro, né, novamente, porque ano passado eu já fui campeão brasileiro e paulista, né? Esse ano eu vou para o brasileiro, e aí sim, para o sul-americano pela primeira vez com a seleção brasileira, né? Eu tenho algum apoio sim, o clube me ajuda, né? Eu custei a parte das viagens, assim, os custos que são de inscrição, né? Eles têm me ajudado. E aí a gente conseguiu alguns patrocínios de empresários mesmo para custear equipamento, né? Algumas outras despesas aí, né? Inclusive o uniforme o clube me cedeu, né? Para poder representá-lo aí principalmente no circuito aqui paulista, né? Legal, legal. É o que eu falo, é que o apoio é muito restrito ao futebol. E agora, por exemplo, as meninas agora do futebol começaram a ter um apoio um pouco maior e tudo mais. Por isso que a gente fica pensando nas outras modalidades sem ser o futebol. E, pô, precisa realmente daquela força de um atleta de alto nível como você, tem os seus custos, tem viagens e tal. Eu acho que não só o São Paulo, como outros clubes de camisa forte no futebol poderiam também fazer esse tipo de coisa. Não sei se tem outros clubes, como Corinthians, Palmeiras, Santos, sei lá, que fazem isso, mas o São Paulo, só o São Paulo de ter aberto essa possibilidade para você já é uma maravilha. Sim, com certeza. É um passo importantíssimo para o esporte e para o Kung Fu, né? Enfim, para a arte marcial chinesa. E eu sou muito grato ao São Paulo, à diretoria, né? Todo o apoio que eles têm me dado, a porta aberta, enfim. O Toninho, o Dedé, enfim, o pessoal lá da diretoria do clube, a Marta, todo mundo que tem me ajudado bastante, né? A galera abriu a porta mesmo, assim. Complementando a fala do Ricardo aí, o problema aqui no Brasil é que, assim, nos esportes amadores,
parece que o pessoal eles não incentivam, não tem um programa, uma tradição de, assim, incentivar a formação de novos atletas, né? O Brasil, os patrocinadores, eles só olham para o primeiro, não é o inverso das grandes potências. Em vez de investir na base, não, eles patrocinam depois que o primeiro atleta tem que conquistar resultados, conquistar a medalha, que aí ele consegue patrocínio. É difícil, né? Infelizmente, é uma luta. O caminho tem sido esse mesmo, você criar o espaço para ocupá-lo, né? É muito trabalho mesmo, não tem jeito. E da mesma maneira, dentro do São Paulo, né? Assim, como eu disse, eu comecei sozinho, aí no próximo Campeonato Paulista, agora em domingo, agora dia 9, vai ter um campeonato, né? Paulista aqui na capital, da outra federação, que é daqui da capital, né? E a gente vai pela primeira vez com mais alguns meninos que estão treinando comigo lá, que são alunos do Kung Fu, vão ter a primeira experiência num campeonato, ainda fora do combate, né, na parte das formas e tal, se preparando aí para os próximos passos, né? Então é um pouco dessa base que você fala, Lê, e é uma forma da gente começar a abrir os braços, né, do esporte, enfim, do Kung Fu, para junto dos clubes também, começar a envolver, né? Porque nunca tinham visto, por exemplo, um Ifu, né? Que é aquele colete de botõezinhos e tal, tradicional chinês, né? Um Ifu com o emblema de um clube, né? De futebol, né? Na primeira vez que eu entrei no tatame para competir com o Ifu do São Paulo, o cara falou: você é São Paulino mesmo, hein? Eu falei: sou, né? Treino lá dentro do clube, estou aqui representando São Paulo, né? E as pessoas não entendiam muito no começo. Aliás, ainda estão entendendo, né, que existe um Kung Fu do São Paulo Futebol Clube, né? Isso é muito legal, né? Ter a oportunidade de levar isso, né? É muito legal construir botar essa primeira pedra aí, né? Que seja um castelo aí para todo mundo ter esse espaço. Mas você vê, e na sua fala, uma das falas anteriores, você teve acesso à diretoria social porque você é sócio do clube. Então, porque é aquela coisa que é uma estrutura fechada, né? Os clubes, eles não dão essa abertura. Às vezes, até a estrutura, porque eles têm uma estrutura bacana lá tal, mas até isso eles não querem um vínculo. Não sei se, de repente, com receio de acontecer algum problema com o atleta tal, mas até questão, um mínimo, né? É difícil aqui no Brasil, o atleta amador. Ale, é um degrau de cada vez, meu. Não tem jeito. A gente precisa... É um leão por dia. Construindo. Tem que ir construindo, cara. Aí não dá por um lado, você vai pelo outro, flexibiliza uma outra coisa e conversa, né? E continua treinando, né? Tudo isso ao mesmo tempo, né? E o treino não para. O Marcelo me mandou um WhatsApp aí um pouquinho antes, era umas 7h20, eu acho. Eu mandei uma foto para ele. Eu tava saindo do clube com a lança aqui, o agasalho, né? Porque tava chovendo lá. E voltando do treino para vir para cá para a gente começar. Então é isso, não para. A gente tá com essa agenda doida aí, tudo acontecendo, e treinando, e conversando, e manda o WhatsApp e tal. E já aproveita, Marcão, o que você comentou, né, das competições que você está fazendo, né? Fala para o pessoal as competições que você está e, de repente, de alguma forma, possam ajudar, né, tudo. A gente também vai ter aqui na descrição do vídeo, né, todos os seus contatos, né, para você poder, para o pessoal saber um pouco mais sobre a sua carreira, e também quem quiser ajudar também, né, nessa caminhada também vai ser legal. Aí você fala para a gente aí os campeonatos que você está envolvido, os projetos para o ano que vem também, né? Aí o pessoal já vai se envolvendo também. Pô, bacana. Obrigado aí pelo espaço, gente. Obrigado mesmo. Aqui na hora da chamada. Vou mandar a minha chamada aqui. Olha, a gente tem agora, daqui até o final do ano, são pelo menos 4 competições importantes, né? O Campeonato Paulista da Federação Paulista de Kung Fu Tradicional aqui de São Paulo, né? Que acontece no domingo agora. Em seguida, tem o Campeonato Brasileiro pela CBKW, que é a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, que vai acontecer em Goiânia, né? Ali na semana do 12 até... Começa dia 12, né? Com o check-in dos atletas e termina lá no domingo.
né? Então, esse é um campeonato importante, tem categorias de base, tem uma garotada começando ali nos 2 primeiros dias e depois vai avançando para os adultos e tal, e vai até às 10 da noite do sábado lá em Goiânia. Evento importante, né, expressivo, tem no ranqueia, né, na pontuação da confederação. Então, esse é um evento bacana. Depois a gente vai ter o brasileiro da Federação Paulista de Kung Fu Tradicional, novamente, que é a extensão do Paulistinha, que acontece agora domingo. E depois do brasileiro, o Interestados, que vem uma galera do Brasil todo também aqui, geralmente aqui no Ibirapuera. Então, vou estar envolvido nesses 3 aí na sequência, né? E aí lá em novembro, no começo de novembro, ali, segunda semana, tem o Sul-Americano, disputadíssimo, né? Que vai ser em Buenos Aires também. Aí eu vou pela seleção brasileira de Kung Fu, né? Tudo isso com bastante engajamento aí daqui. Venho treinando, né? O ano inteiro, tiveram várias competições do início do ano para cá. Até separei aqui, né? Aqui são as medalhas desse ano aqui, ó. Caramba! Desse ano, hein? O cara tá bruto, hein? Tá bruto, meu. As medalhas desse ano foram 16, 17, 18 títulos agora, porque no domingo retrasado teve a Copa do Brasil e eu fui medalha de ouro lá também, nas 2 modalidades que eu competi. Então foi para 18 medalhas agora. Se fosse ouro, você já não precisava fazer mais nada. Oi! Se fosse ouro de verdade, estava maravilha. Já tava, meu. Era só passar o ouro nos cobre, né? Você é o próprio Daniel Larusso, né, meu amigo? Você sabe que tem uma... Essa é boa, eu quero saber de você o seguinte. Você sabe muito bem que eu tenho 5 filhas, que é a mulher, são todas leoas. Você já falou aqui que o Kung Fu tem vários tipos de estilo, tá certo? Garra de tigre e tudo mais. Agora, garra de leoa, eu sei que você treina aí o garra de tigre para se defender da leoa que você tem em casa, tá certo? E eu estou precisando também de umas aulas. Então, eu queria saber de você o seguinte: como foi ser treinado uma mestra Cibele Santos? Como foi ter aula com uma mulher? É diferente? É outra coisa? Porque mulher é detalhista, hein? E quando pega para bater, meu amigo, ai, meu Deus do céu, vai falar! É verdade, é verdade. Bom, a mestra Cibele é como uma segunda mãe para mim, né? Assim, ela praticamente me viu crescer, né? De adolescente, de garoto, né? Molequinho, a pai de família, né? Ela conhece minha filha, né? Minha filha já teve, né? Na academia onde eu treinei, onde eu comecei a treinar uma vez e tal. A mestra hoje não dá mais aulas, né? Ela está afastada, mas ela continua muito próxima de nós, assim, orientando, né? Os meus passos. A gente conversa muito, né? Ela me orienta muito em como conduzir o estilo daqui para frente, porque eu tenho um legado, né, que começou com ela para dar continuidade, né? Eu e os meus irmãos de faixa aí, todo mundo que treinou com ela, né, que segue adiante aí nessa caminhada do Kung Fu, né? E ela sempre foi muito rigorosa, né, assim, conosco, né, em todos os aspectos, né? E ela bate forte, viu, Ricardo? Você tem razão, ela bate forte. E não só no sentido do atrito, né, do impacto, mas na palavra ali também, né? Eu me lembro, às vezes, a gente, imagina, um monte de moleque, né? Saia do treino, ia pro vestiário e começava aquele bafafá, né? Fala, um zoa com o outro, não sei o quê, fala alto, não sei o que lá. Aí ela ficava na mesinha do lado de fora do vestiário, esperando cada um sair, né? Para cumprimentar ela e ir embora. Aí, quando a gente demorava... Primeiro, assim, aconteceu uma vez. Na segunda vez, o último que saiu já pagou 50 flexões. E flexão no Kung Fu é punho fechado, entendeu? Não é só palma da mão ali e fingir que você tá abaixando, né? É queixo no chão e punho fechado aqui, né? Se você olhar, tem até uns calos aqui, né? Nessa parte da mão. Aqui é a parte do treinamento, né? E na madeira, no chão duro. Aí ela falava, depois de um tempo ela começou a falar, e aí? Tá forte ou tá fraco? Falava pra molecada, né? Ninguém valia nada, né? Tô forte, tal, saí do treino agora. Então paga 50 aí para ficar mais forte. Putz. Aí
quem respondia, né? Falava. Aí no dia seguinte ela fazia a mesma pergunta, né? Para outro. Aí o outro já esperto, né? Falava, não, professor, eu tô meio fraco, tá? Hoje, né? O treino foi puxado. Então paga 80 para ficar mais forte. É. Pra ficar forte, paga um pouco mais. E assim tinha várias, né, meu? Várias pegadinhas, assim. E ela era super, sempre foi, né? Super rigorosa. Tipo, entrar de boné no Mocum, né? Mocum é o espaço de treino, né? Você podia fazer o que você quisesse, da porta para fora. Entrou ali, meu, da porta para dentro, ela dando aula, falava pro visitante lá, a pessoa ia lá só pedir informação. Ela falava, tira o boné aí, colega, por favor. E aí a pessoa tinha que tirar o chapéu. Então, tipo, a disciplina, né, com ela, tudo que ela replicou pra gente, né, do mestre e tal, sempre foi com muito cuidado, assim, com bastante rigor, né? Mas isso faz toda a diferença, né? Faz toda a Isso diferença. Porque mesmo. na minha geração, Em os que continuaram treinando, assim, a galera é tudo top performance, assim. Teve um cara, em um de nós... casa, os filhos e a esposa também lutam ou não? Não Não, entraram na sua? não. A minha digníssima, ela é nadadora, né? Ela gosta de água. A minha filha gosta de teatro e música e tal, porque a família também tem um pouco dessa veia musical aí, artística, né? Ela até treina um pouco de Kung Fu, mas ela não leva assim, né? Até por falta de tempo, porque ela fez outras escolhas, assim, então passa mais tempo no teatro e cantando do que com tempo para treinar Kung Fu, né? Mas quando ela pode, ela treina comigo. Ela gosta de ir comigo pro clube Olha, para mas treinar. então fica esperto, que pancada você não leva, mas morrer afogado tá um passo. Saiu da linha, dança. Tá fácil, tá fácil. Vai pegar uma piscininha, né? Pega uma piscininha no final de semana, vai ver, sumiu, tá afundado lá. Maravilha, maravilha. Agora, Marcão, é o seguinte, agora a gente vai sair para faturar, né? Ô lelê, ô lalá. Espere Oi, um é pouquinho, verdade. vamos faturar. Beleza? É isso aí. Continuando então, meu amigo. Aqui, todo mundo que dá entrevista pra gente, porque nós somos aqui, nós somos movidos aqui a naftalina, né? Nós temos aqui, né, mais de 300 anos aqui somando todo mundo. E aí Nós a gente tem um estamos mais momento velhos que a aqui. múmia do Mais velho do que a múmia do Tutankhamon, né? É isso aí. E aí a gente tem uma pergunta para o convidado, que é o nosso momento naftalina, né? Aqui a pergunta para o nosso convidado, de garbo e elegância, né? Como diz o Ricardo. A gente tem aqui a pergunta de hoje é: na sua opinião, quem é melhor? Hong Kong Fu, o Jaspion ou o Ninja Gaiden? É isso aí, meu amigo, no pique. Olha, vou falar, hein? Na minha humilde opinião, o Hong Kong Fu, né? Com certeza. O melhor, né? O É o melhor. melhor. O Ninja Gaiden, eu joguei Ninja Gaiden até o 3, hein? Joguei todos. Ninja Gaiden tem uma série de recursos lá, né? Ele começou a aplicar umas magias lá, né? E tal, que eu acho que é meio apelação. O Hong Kong Fu sempre foi na porrada mesmo, entendeu? E outra, meu amigo, se trocar dentro da gaveta do arquivo, tem que ser ninja. É para poucos, é para poucos. E tem um detalhe, né, mano? O Hong Kong Fu tinha um escudeiro dele que salvava ele de tudo quanto é coisa também. Pois é. Não, e uma menção honrosa para Jaspion, né? Porque assim, ter ao lado dele Mia, né? E assim, Em Busca do Pássaro Dourado não era para qualquer um realmente, né? Verdade. Ô, Marco, em cima da pergunta naftalina que o Marcelo fez, eu quero saber de você. Você que, pô, com certeza vê muito filme, muitas coisas. Desses filmes aí,
de artes marciais. Bruce Lee, o Jack Chan, que veio na atuada dele agora, mais jovem. Quem que tem muita marmelada ou tem muita coisa que você que é um mestre nisso, pode falar para a gente. A gente que é leigo acha tudo maravilhoso, né? Bruce Lee. Eu lembro meu falecido sogro, eu assistia tudo quanto é coisa do Bruce Lee, e eu, mais para frente agora, sempre gostei de Jack Chan. Então, você que é o mestre mesmo para valer, quero saber se tem muita marmelada ou tem muita técnica boa ali mesmo. Olha, eu vou falar que tem muita técnica, viu? Parece marmelada, principalmente o Jack Chan. O Bruce Lee, ele fez ele tinha uma outra missão ali, né? Ele tinha que levar o Kung Fu para o mundo, né? Ele era, de fato, muito técnico, né? Muito bom tecnicamente. Mas as primeiras coreografias expressivas, né, de artes marciais, assim, começaram a ganhar espaço com ele, né? O cinema chinês já tinha muito da luta ali e tudo, mas era uma produção quase, eu diria assim, quase mitológica, né? Porque é uma cultura muito antiga e com muitas lendas, né? Muitas histórias, muita fantasia, porque é tudo metafórico, a mensagem, né? Toda a história é muito metafórica, assim, né? Tudo cheio de ditados e tal, e reflexões, né? E o Bruce Lee, ele trouxe a coisa mais para o cinema mesmo, para a ação ali, né? Para a pancadaria. E aquela jornada do herói que a gente fala hoje, né? E tal, do cara se dar mal, depois se dar bem, depois se vingar, né? Já o Jack Chan, ele já tinha isso pronto, ninguém precisava saber o que era o Kung Fu, né? E que era bom mesmo e tal, não sei o quê. E traz outras discussões. Então, o Jack Chan é um cara em cena, assim, espetacular, né? Porque aqueles rolamentos todos que ele faz, os saltos, as acrobacias, é ele mesmo. Tem dublê para muita coisa, claro, mas a coreografia é dele, porque ele domina, né, o Kung Fu de várias formas. Porque Kung Fu é isso, né? O Bruce Lee falava isso, né? Na rua, se você tiver um pedaço de pau, um pedaço de pau. Se tiver pedra, é pedra, né? Na rua não tem brincadeira, é você ou é o cara, né? Então, tipo, ele falava, eu sou da rua, né? E ele era mesmo, ele era um cara que brigava na rua mesmo, né? Tipo, não tinha papa na língua, ele era encrenqueiro mesmo, Bruce Lee, né? Ele curtia isso. E esses caras são respeitados mesmo no mundo do Kung Fu? Eles são lendas mesmo ou não? Ou só, não, é do cinema ali e tal? Eles realmente dominaram a arte, ensinaram e são respeitados com isso? E em cima disso também, você falou que no começo são vários estilos, né, de Kung Fu. São quantos estilos? E o porquê de escolher ou esse estilo escolhe a pessoa? Não sei como funciona isso. Legal. Olha, esses caras todos, em especial o Donnie Yen, que é um cara que fez o Grande Mestre, né, o Ip Man aí, ele é um artista marcial muito expressivo, assim, né, respeitado. Todos eles, na verdade, são, né? E eles levam para o cinema a coisa de uma forma mais impressionante, assim, né? Porque o Kung Fu, para chegar naquilo, é muito treino mesmo, né? Não tem jeito. É treino, assim, diário, exaustivo e tal, para conseguir, né, uma alta performance, exige bastante, né? Então, não dá para dizer que eles não são artistas. Eu não sei dizer exatamente, né, o quanto eles ensinaram e tal. O fato é que eles, como o Bruce Lee foi, eles foram discípulos de grandes mestres. Eles são, né? O Jack Chan é um grande nome, o Donnie Yen é um grande nome, o Jet Li, né, é um outro cara muito, muito fera também, um cara importante, né? Fez filmes antigos, assim, bem impressionantes, inclusive. E cada um deles vem de um estilo diferente, né? O Bruce Lee, por exemplo, é de um estilo que chama-se Wing Chun, que é aquele estilo que eles treinam com os bonecos de madeira e tal, né? Tem um estilo diferente, né? O meu estilo é Garra de Tigre, é Hungar, né? Que é um dos 10 tigres de Cantão, que é o Wong Fei Hung, é um estilo bem antigo, tradicional também. E aí eles se dividem, Ricardo, entre norte e sul, basicamente, né? O berço do Kung Fu é o mosteiro de Shaolin, né? Que é onde os monges treinavam e tal. O 12º discípulo de Buda, né? O Bodhidharma levou o treinamento físico para dentro do mosteiro para que os monges tivessem mais saúde, mais longevidade, né?
Então, começou com esse propósito de defesa, né? De defesa do templo contra invasores e tal, e ao mesmo tempo de saúde, e isso depois foi se disseminando, né? Então, tem o estilo louva-a-Deus águia, por exemplo, né? Louva-a-Deus e águia, que são estilos do norte, que tem mais saltos, né? Um estilo mais leve, como o próprio nome dos animais diz. No meu caso, eu tenho o estilo do sul, que é a serpente, o tigre, são estilos mais pesados, né? Mais embaixo, assim, mais com outra pegada, né? E o Wing Chun, que está ali no meio, então a garça também é mais do sul. E aí, as pessoas, geralmente, como é que começa, né? Você não escolhe bem um estilo. Hoje em dia, talvez a gente tenha um pouco mais de acesso, mas você tem uma academia perto da sua casa, você quer treinar e você vai lá experimentar, né? E aí você acaba se envolvendo com aquilo e seguindo aquele caminho, né? Depois de um tempo você começa, isso aqui esse estilo tem isso, o outro tem outro, eu quero mudar, né, mudar e tudo, mas geralmente quando você começa com o mestre e você gosta, você vai embora naquele estilo e não muda mais. Eu tô aqui dando uma de Marília Gabriela, que eu tô perguntando, tô deixando os caras perguntar. Mas, na verdade, a cabeça de leigo, né? Quando se fala em Kung Fu, por exemplo, eu achei o seguinte, o cara é mestre, o cara domina todas as artes. Você já está explicando que não, cada um segue um caminho. Eu acho que o do Bruce Lee, por exemplo, é esse dos saltos mais ornamentais e tal, como o do Jack Chan também, não sei se é por aí. Mas é interessante você falar isso, é o que você falou, cada estilo tem uma história, né? Não é só a luta por luta, não, é a história da coisa que é legal também. Né? Quando você vai para um campeonato grande, você consegue perceber bem essa distinção entre os estilos. Porque, inclusive, na competição eles são separados, né? Você não compara um atleta de norte com sul, porque as técnicas são diferentes. Não dá para esperar de um cara do sul um salto, né, específico, né? Então é bem diferente assim a abordagem. Inclusive as armas, né? As armas são diferentes em cada estilo, as técnicas de cada arma. Isso é muito legal, muito rico, né? No meu estilo, né, na nossa linhagem, isso é comum também, a gente aprende estilos complementares, né? Então, o principal é o tigre, mas a gente aprende forma de serpente, aprende águia, né? Aprende louva-a-Deus, aprende outras formas também. Legal. E essa questão no Kung Fu não tem a questão das faixas, não, né, Marcos? Porque acho que judô, sou leigo também, negócio de questão, conforme o aluno vai se desenvolvendo, uma forma de hierarquia são a mudança das faixas, né, as cores. Tem. No Kung Tem, Fu, sim. no Kung Fu como seria? Tem. Essa graduação? Cada estilo muda um pouquinho as cores, mas tem uma graduação por faixa também. No caso, né, do Hungar, né, do Garra de Tigre, começa com a faixa branca, que é as primeiras são sempre um pouco mais breves. Com exceção da branca, que tem muita coisa para aprender, as outras elas se alongam um pouquinho mais, né? Então a branca é a primeira, depois a branca ela ganha uma ponta verde, e aí o atleta já aprende algumas técnicas complementares, passa um bom tempo na ponta verde, porque ele já domina facão e bastão longo, junto com as técnicas de mãos, né? Já começa um pouco mais de combate, né? Se intensifica um pouco mais o treino, o preparo, né, para combate, porque é sempre uma formação completa, né? Você domina da arma até o primeiro é dominar o seu corpo, né? Soco, chute, abertura, né? Todos os tipos de golpe, quedas e tal. E aí você começa a acrescentar as armas, né? Então aí vem a ponta verde, depois a faixa fica inteira verde, depois ela leva a ponta marrom, e aí já demora mais um tempo, que aí aprende arma articulada, né? Lin Chin Quan, que é o famoso nunchaku, né? Aí avança um pouquinho mais, vai para a ponta marrom. Na ponta marrom, você já aprende mais coisas, outras técnicas, né? E entra a técnica da garça, que é uma técnica complementar ao tigre, né? Depois aí a faixa fica inteira marrom, depois ponta preta, depois preta, e aí depois a preta é primeiro dan, segundo dan, que são os tracinhos dourados assim na faixa.
É uma formação longa, Interessante. mas bem Ô, prazeroso, Marcão, assim, você vai já aprendendo. aconteceu, cara, alguma situação engraçada assim, por exemplo, né? É uma arte marcial muito rica em detalhes, com muitas técnicas, mas assim, já aconteceu de repente de alguém chegar assim, é, achando que de repente, né, fosse aquela coisa, fazendo vários movimentos, tal, não sei o quê, e aí chegando, né, nessa luta, alguém colocou o cara para dormir literalmente com apenas um golpe ou dois. Já aconteceu situações assim? Ou de repente alguma história engraçada que você tem para contar? Ah, com certeza, né? Isso aí sempre tem, né? A minha mestra contava, algumas eu mesmo presenciei, mas tem uma engraçada que a mestra contava pra gente, né? Que às vezes o aluno, quando novo, né? Queria mostrar que sabia alguma coisa ali, né? Tal. E o professor dela, na época, era um cara também bastante rigoroso, né? E às vezes o aluno se inflava assim para cima de um outro que era mais veterano, que estava ali respeitando, né, ele e tal, porque ele estava começando, e o professor pegava para ele, né? Ele tirava o veterano e ele mesmo encarava. E aí, quando o aluno vinha para cima, ele devolvia, meu, com a mesma intensidade, jogava a pessoa na parede e tal, e a pessoa aí, opa, aí tem, né? Deixa eu dar uma segurada aqui. Aí, todo mundo com vontade de rir, né? Porque, meu, fala, putz, o cara, o mestre vai pegar o cara, o mestre vai pegar o cara, o mestre vai pegar o cara, e pegava, né? E todo mundo ali sentado, né? Porque quando tinha esse tipo de embate, assim, senta todo mundo, né? Perninha cruzada lá, quietinho, mas só todo mundo pro canto. E aí ele entrava. E aí todo mundo ali, meu, ó, só quieto, louco para rir, né? Porque o novato tava Senão entra na crescendo. roda também. Exatamente. Está rindo? Pode vir também. E ó, aconteceu Ai, várias dessas aí. cara. Sempre tem, né? Sempre tem. A pessoa entra. Muitas vezes a pessoa vem de outras academias, né? Enfim, procurando ali se encontrar e tal, e acha que sabe tudo, e quando chega lá, toma umas invertidas, né? Porque é diferente mesmo. Cada estilo é uma coisa. Ô, Marco, quero falar um negócio para você, pô. Já parei de jogar futebol, tô aí numa dieta noturna, só como à noite, só como sopa, deu sopa eu como mesmo. Tô com, eu tô com a minha, tô com o meu corpo igual ao do Marcelão, cheio de pneu, que se der 15 segundos dá, tem que tirar água, que senão dá dengue, pô. Quero saber se tem negócio de peso ou não. Se não tem peso, não tem nada, e o couro come desde o anão até o gigante, pô. Desde a gente que é gordo até o cara que é magrelo. Quero só saber disso. Valeu? Boa, Ricardo. Na modalidade de combate, né? Que é a gente tem a luta tradicional, né? Que é uma luta sem proteção, mas é só de faixa, nos exames de graduação de faixa preta para cima, né? Uma luta técnica, não é uma competição, né? Até as lutas que são na modalidade esportiva, né? Que a gente fala que é o boxe chinês, que é o sandá, né? Onde aí são os golpes como se fosse o kickboxing, mas com a pegada do Kung Fu, mas não vale articulação, né? Não vale têmpora, não vale golpes, não valem os golpes letais, só para pontuar mesmo. E aí, nessa modalidade do sandá, o range, né? Ele é feito por peso e por idade. Peso, idade e experiência, né? Então, tipo, os alunos lá, sei lá, de 13 a 14, pô, vão pesar ali, né, de 60 até 65 quilos, que é a categoria que eu lutei, né, até 65, depois até 70, depois até 75, e aí vai até para cima de 100, né? E não tem, assim, na luta não tem muito essa, assim, tipo, do cara tá mais em forma, aparentemente, né? Mais ou menos em forma, porque a aparência não é nada, né, meu? Não é nada. A gente, se você for no domingo, por exemplo, vai ter o campeonato, vai ter combate. Você vai ver pessoas de todos os tipos, que às vezes você não bota uma fé e o cara tecnicamente domina a luta, né? Então é bem, não tem como, de novo, né? O mesmo pressuposto, não tem nenhum limite assim. Transcende, na verdade, os limites, né? Da Ah, idade, do peso, da forma, né? A pessoa tá ali e tá, quando a gente fala muito isso, né? No Kung Fu, na arbitragem, né? A pessoa tem marcialidade, né? A marcialidade é a presença de espírito, assim, quando você olha, sim. e é bem isso mesmo, quando você sobe no ringue, que você olha
para o adversário, você percebe se ele está ali lutando, né? Muda o olhar, parece que vira uma sombra, assim, é outra coisa. E quando a pessoa está ali, meio, não sei se eu vou, não sei se eu fico, né? A mestra falava isso pra gente. Quando você subir ali, você tem duas opções. Ou você bate ou você apanha. Então você escolhe. Não tem como Aí a correr. galera subiu com a faca Pau nos que dá em dentes, né? Chico, dá em Francisco. Aí tá vendo, Subiu Mineiro? com a Você tá faca achando nos que dentes. não sarra aí, Marcela, nas reuniões de pauta, o cara te arrebenta, mano. Vai achando que é só. O cara é grande, velho. Ô, Marcão, Se ô, tiver Marcão, já marcialidade, ele te aconteceu? arrebenta. Já aconteceu, cara, de. É claro que fica dentro da ilusão, né? Não sei. Uma vez Van Damme foi lá no comitê e o cara jogou um pozinho no olho dele, ele ficou cego com aquela coisa assim. E ele conseguiu lutar. Acontece pessoa assim que de repente tem deficiência visual de lutar também e ter isso tão interno que ela consegue praticar os golpes enfim, competir? Acontece. Eu nunca vi um combate de deficientes visuais. Combate mesmo, assim, né? Tipo, Uhum. ringue, né? Mas eu já Até vi me perdoe deficiente o pessoal, visual. né? Se eu não me engano, acho que o pessoal comenta que não é deficiente visual, né? Seria cego mesmo, né? A Eu nunca nomenclatura. vi. Peço Eu desculpas. nunca vi, eu também não domino, mas eu nunca vi um cego lutando, né? Mas já os vi fazendo as formas, assim, com leques, espadas e, enfim, outras armas, né? Que é aquela modalidade adaptada, né? Se não cego com baixa visão, né? Eu já vi Sim. atletas fazendo boas performances e eles têm espaço para isso nas competições, tanto nas academias Maravilha. quanto nas competições. Aqui na capital é mais comum ainda, Não é verdade. porque é Outra uma coisa, memória Marcos. corporal, né? Manda. Outra coisa, Marcos, você sabe que quando o cara luta, ou boxe, ou judô, não sei o que lá, nas amizades, ou em alguns lugares e tal, que o cara sabe que você luta, o cara sempre tem um engraçadinho querendo levar uma, né? Vamos ver se esse cara luta mesmo, tem isso e tal. E, além disso, se isso aconteceu com você, né? Se puder contar, sei lá, você é um atleta, é evidente que você tem um nível que não pega uns coitados igual nós aqui. E falar nisso, esse lance, voltando ao lance dos filmes e tal, você pegar o Bruce Lee ou o Jack Chan, o cara pega 5, 6 negros, o cara que não manja nada, quer vir pegar você, por exemplo, 3 tontos igual nós aqui, quer pegar você, nós apanha fácil. Tem técnica para bater em 2, 3, 5 de uma vez, ou não? A ideia é eu sair correndo, porque se eu me enfiar numa roubada dessa, mesmo que seja brincando e acontecer alguma coisa, é cana, o Ricardão. É cana. Tem uma carteirinha, né, na minha identificação de atleta federado, né, de arte marcial. Você evita até discussão, porque qualquer coisa que aconteça, a penalidade é muito maior, né? Mas sim, acontece. E o cara às vezes, que apanha também, o prejuízo é enorme, né? Você vai ter a penalidade no papel, o cara vai ter no hospital, né? Mas você sabe que eu brinquei com vocês no começo, né? Que eu brigava na rua e depois que comecei a treinar, eu parei de brigar na rua, né? Porque depois que você entende a letalidade, né? O estrago que pode fazer um soco, né? E um golpe, porque o corpo da gente, ele tem uma memória, né? Você treina ali a vida inteira, no meu caso, eu treino a vida inteira, né? E o Kung Fu não é só um esporte, né? Na essência, o Kung Fu é uma arma, né? Então, é para você se sentir bem, para você condicionar o corpo e tal, mas não tem golpe para valer ponto, é golpe para quebrar, para, né, machucar efetivamente, né? O Kung Fu tradicional, né? Então, é muito perigoso você, como atleta treinado, ter uma reação espontânea, assim, a alguém que faz a menção de te agredir, né? O risco é muito grande de você espontaneamente, né, falar, foi sem querer. Não é sem querer, né? E se for sem querer, é muito perigoso, né? Se for um reflexo, né? Então, na Sem verdade, querer também é querendo, né? Você é uma arma sem ser de fogo, né? O seu corpo já é uma arma, pela memória que você tem de golpes e tudo mais, você é uma arma, a verdade é essa. A mestra falava isso pra gente, né? Ela falava, chega uma hora, quando você está em combate,
que nada interfere naquilo que você tem ali acontecendo. É só o vazio. Você não pensa mais se você vai atacar, se você vai defender. É só o seu corpo e o seu instinto reagindo, né? Claro que você tem uma estratégia, como é uma competição, é um jogo, que tem pontos e tal. Você tem uma estratégia, né? Mas tem outra coisa que funciona muito mais rápido, que é esse treino repetitivo, esse condicionamento que você tem, né? Quando você esvazia a mente, você não pensa mais se o cara é melhor, se ele é pior, se ele é maior, se ele é menor. Não tem julgamento, né? Só a eficiência, máxima eficiência naquilo que você está fazendo, né? E é isso que eu brinquei com você, que a gente acaba levando para outras coisas na vida, né? Você se esvazia de julgamento e se concentra para aquele objetivo, né? Isso favorece bastante, assim, essa concentração, né? Ajuda bastante. Maravilha. E você concentrado com 3 caras desse, os 3 apanha fácil, então. Não dá pro tiro. O cara tem uma receita que ele segue à risca e ele vai derrubar todo mundo, enfim. A nossa receita é o Gardenal, né? Conhaque do Guaraná. É outro papo. E assim, Marcão comentou que ele corre para um lado, né? A gente corre para o outro, né? Exatamente. No caso, o Ricardo ia apanhar porque ele ia ficar, né? Eu já não fico nem... Não, e eu tenho problema no joelho, pô, não consigo correr. Eu ia ser o primeiro a levar. Mais um que é para apanhar. Eu ia ficar de tipo de isca, né? Enfim. Ô, Ale, faz a última pergunta pro nosso amigo, rapaz, que nós estamos seguindo aí para o encerramento. Aí o Rica faz o encerramento aí pra gente, né? E aí depois, Marcão, você vai deixar novamente, né, falando dos projetos, né, falando das suas redes sociais aí, né, para o pessoal que quiser ajudar. Tem aquela questão também da viagem, né? Então tem aquela vaquinha e tal, ainda tá rolando, né? E aí deixar tudo isso pro pessoal. Aí o Ale pode fazer a derradeira pergunta. O que eu ia falar com o Marcão, até questão você deu espaço para ele falar das competições, de patrocínio, e uma curiosidade que pode surgir, né? Empresário, de repente empresa que queira associar a marca aí, colocar no uniforme, porque você luta pelo São Paulo, mas no caso o patrocínio é tratado diretamente com você, não precisa envolver o clube, correto? Sim. Pode tratar comigo e, por extensão, com o clube, mas aí eu faço essa mediação com o clube. Perfeito, porque é uma preocupação, porque assim, o pessoal às vezes fica meio receoso por causa da burocracia, né? Falar com outro, então o patrocínio é tratado diretamente com você, até para facilitar. Perfeito. Marcão, mais uma vez foi uma grande honra receber você aqui. Nós precisamos nos ver ao vivo e a cores, a próxima, espero que seja em breve. É uma grande honra, hora da chamada, receber um atleta de alto nível como você, com tantas e tantas medalhas, tantos e tantos conquistas por aí, além do que ensinar para as crianças, que eu acho que é fundamental a criança fazer o esporte e seguir, ter limites. Eu acho que é isso que o Kung Fu passa também, para a gente ver que você é uma pessoa centrada, calma, diferente da gente, que é tudo louco e maluco. Você é um cara mais centrado, mais calmo, mais tranquilo. E eu costumo dizer que o programa é mais curto do que uma luta, né, com um combate de Kung Fu. Então, eu quero que você deixe todos os seus telefones, deixe seus contatos. É bom a gente chamar a atenção dos empresários e de outros clubes também grandes do país inteiro que possam te ajudar. Você vai para o Sul-Americano representar o São Paulo e o Brasil, né? Agora, no final do ano. Eu acho que é dever dos governantes e também dos empresários ajudar o esporte amador, mais uma vez, né, entre aspas, porque é necessário que o esporte amador cresça, e não só em época de Olimpíada, e sim no dia a dia, porque é isso que faz os jovens sair da droga, as pessoas
encontrarem um norte para que possa realmente ser uma pessoa melhor, independente de ser um esportista de alto nível como você, mas pelo menos a pessoa, a criança, se torne uma pessoa melhor com os preceitos e ensinamentos que uma arte marcial como a sua faz. Então, eu quero que você divulgue aí todas as suas redes e, pô, mais uma vez, uma grande honra receber você aqui, velho. Ô, meus amigos, a honra é minha, a honra é toda minha de fazer parte aí do programa do Hora da Chamada. É incrível essa proposta de vocês, estou adorando, me divirto muito. Ainda mais nesse momento, ainda mais participando, né, como entrevistado aqui, uma honra enorme, eu agradeço o espaço. Isso que vocês estão fazendo já é valorizar o esporte, valorizar essa iniciativa, né, de levar a arte marcial, de levar o Kung Fu, enfim, o Kung Fu é só mais uma, né, mais uma modalidade e mais um caminho que as pessoas podem ter para se reencontrar, para ficar bem consigo mesmo, ficar bem com o mundo, né? O primeiro juramento do Kung Fu é: eu me comprometo a treinar o corpo e espírito para a paz, né? E essa paz é a sua paz, a sua própria paz, né? Quando você treina, quando você se dedica, se concentra, se esvazia, né? Naquela uma hora e meia de treino ali, você sai zerado, né? Sai pronto para entender, pensar e conversar sobre qualquer coisa, assim, porque você põe para fora toda aquela energia que está parada ali, né? Na medicina chinesa fala-se muito disso, do Qi, né? O Qi fica ali concentrado e tal. Então, Kung Fu é um caminho para isso, é uma bandeira que eu levanto e que eu pretendo levar aí para frente, né? Daqui para muitos anos, se Deus quiser, né? E como vocês colocaram, tem vários campeonatos acontecendo, muitas dificuldades aí, né, financeiras para viabilizar tudo isso, né? É passagem, é hospedagem, é alimentação, né? Como eu já estou nos meus 44 aqui, tem suplementação que tem que fazer, porque senão os joelhos não aguentam, né? Muito impacto e tal. Então, tem uma vaquinha aí que está rolando, né? A vaquinha, o título da vaquinha é "Tô na seleção e agora", né? Então, tá lá, quem puder contribuir, tá aberto aí até o final do ano, porque a despesa das viagens e dos campeonatos, ela não acaba quando o campeonato acaba, né? Ela continua, na verdade, tá lá parcelada, né? Que é passagem, hospedagem e tudo, apesar de ter o apoio, né? Já aproveito para agradecer, tem algumas empresas de amigos, né? Dando uma força aí com equipamento, com suplemento, com uniforme e tal. Então, a diretoria do São Paulo, diretoria social, que tanto me apoia, o Dedé, o seu Toninho, né? O Marcão, enfim, todo o pessoal lá. A Deploy Tech Informática, né? Que tem me ajudado bastante com isso, o seu Jair, o seu Alexandre Melhado, da Doc Concierge, toda a equipe da Doc, né, que tem me apoiado também, a Juliana Negrini, que é minha nutricionista, que tem me orientado e me ajudado aí nesses últimos anos, que dá para ajudar a calibrar ali, né, a quantidade de pizza e hambúrguer no final de semana, porque todo mundo é filho de Deus, o né? Rato Burger também, né? Rato Burger do Gil. Toda essa galera que tanto tem me ajudado, né? Então, a Empreenda, que é uma consultoria importante aí, que tem me aberto portas também, inclusive para dar palestras sobre o que eu aprendi com Kung Fu, é uma das palestras aí que eu levo para dentro das empresas corporativas, né? Onde a gente fala dos ensinamentos, né? Do que a gente pode trazer do Kung Fu para a vida corporativa, para o sucesso profissional, para você desenvolver melhor as suas tarefas ali, liderar no dia a dia, né? Então, a Empreenda também é uma parceiraça. O César Souza, que é um autor importante aí, né, líder, né, da Empreenda, consultor da Empreenda, também tem me ajudado bastante, então já fica aqui o meu agradecimento, né? Quem quiser conhecer mais, né, enfim, me seguir aí nas mídias, marcos.dimanfarrung, arroba marcos.dimanfarrung, né, no Instagram, e o meu contato aí, o WhatsApp é o 99960-6297. 99960-6297. Certo? Só mandar um WhatsApp aí. Quem tiver interesse, né, em apoiar, como eu tinha comentado aí com a Lê, o contato de patrocínio é direto comigo, né? A inserção dos logos, né? A gente tem um banner que tem um kit aí, né? Dos eventos, dos campeonatos. Então, tem um banner que vai para o pódio, tem a camiseta do clube, tem a camiseta da seleção paulista, da seleção brasileira. Então, são cotas aí de patrocínio, de apoio que estão abertas, né? Para ajudar a gente a seguir aí para frente com essa missão.
que levou ao Kung Fu brasileiro. Quem quer te ajudar também nesse lance da viagem e tudo mais, com alguma a força financeira, é direto no telefone ou tem uma conta que você queira passar já? Alguma coisa nesse sentido? O Pix é o meu e-mail, dimanfá.hung@gmail.com, dimanfá.hung@gmail.com, Hung com H. Fala devagar, o povo anotar, por favor. É dimanfá.hung com H, Hung, H-U-N-G, @gmail.com. Quem preferir também pode fazer direto no site da Vaquinha, Vaquinha com K, né? E aí é só pôr na busca lá, tô na seleção e agora. Uma forma de me encontrar lá. Eu conto um pouquinho da minha história, né? Como é que aconteceu tudo isso, de eu estar na seleção paulista e brasileira no mesmo ano, né? Nossa, foi um dos dias mais emocionantes aí da minha vida, de ter nessas convocações oficialmente e tal. Então, quem quiser apoiar são esses canais. E qualquer dúvida também é só entrar em contato aí. Tem e-mail, tem celular, mandar um direct lá no Insta que eu tô ligado aí. Eu não tenho postado muito ultimamente. Tem que abrir uma academia sua também, né, mestre? Esse é um projeto, Ricardão. É um projeto. Quem sabe o próximo passo, né, Marcos? O projeto. Maravilha, Marcão. Pô, mais uma vez, obrigado. Valeu mesmo, pô, fantástico aí. Seguimos com a nossa caminhada de entrevistar todos que estudaram com a gente aqui na Hora da Chamada, né? Já estamos com um número bem considerável, né? Todos os estudantes de jornalismo e publicidade, né? Que fizemos ali anos, pô, tão bacanas, né? Que a gente leva essa amizade até hoje, né? E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Lembrando que na descrição do vídeo vamos ter todos os contatos aí do Marcos, falando sobre os campeonatos que ele irá participar, das vaquinhas, todos os contatos, quem puder ajudar, ajude, porque realmente é incentivar o esporte, é incentivar, né, o nosso país lá fora, e isso é muito legal. Bacana? É isso aí. Sim, senhoras e senhores, entrevistamos aqui hoje Marcos de Manfá, falando sobre o mundo, né, das artes marciais, especificamente sobre o Kung Fu, e grande atleta do São Paulo, né? Tivemos aqui esse bate-papo super bacana. Siga a gente aí nas redes sociais, né, no Instagram, @Hora da Chamada, sempre tem alguma coisinha lá, né, dos nossos entrevistados, sempre, né? E também aqui no YouTube, né? Nós temos aqui todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, sempre um episódio novo, falando com um entrevistado de garbo e elegância. Garbo e elegância. Isso aí, guerreiro. Aí. Muito bem. Valeu, Marcão de Manfá. Valeu, Ale. Valeu, Ricardo. Obrigado, muito obrigado. Prazer. Valeu, galera. Até mais.